Bom dia, meus amigos. Hoje nós iremos falar sobre a logística no comércio árabe brasileiro. Setores como os de transportes e portos precisaram se adaptar de forma ágil para não deixar o comércio parar durante a pandemia. A crise acabou acelerando o uso de soluções digitais no setor, segundo relatos de especialistas do Brasil e dos países árabes, que falaram na Câmara de Comércio Árabe Brasileiro. A logística mundial enfrenta dificuldades em função do coronavírus, mas se adaptou rapidamente à nova realidade para manter o abastecimento, principalmente de alimentos, equipamentos de proteção individual e produtos farmacêuticos aos países. O setor também está usando mais os mecanismos digitais para funcionar. Essa é a percepção de especialistas na área do Brasil e dos países árabes que falaram no dia 22/5, no evento promovido pela Câmara do Comércio Árabe Brasileira. Quando falamos do transporte de commodities, a boa notícia é que a adaptação ocorreu rapidamente. Muitos países já trabalharam na adaptação de seus portos e sistemas, incluindo o transporte ferroviário ou rodoviário. Eles se adaptaram rapidamente e esse é o grande desafio e a prioridade do momento em que vivemos. O transporte de passageiros foi totalmente afetado pela pandemia do coronavírus, em função do fechamento das fronteiras e da restrição da circulação das pessoas pelos países para conter a disseminação do vírus. O transporte é o primeiro que sente o impacto, mas ele não para, tanto que agora é tido como atividade essencial no combate dessa crise, principalmente o transporte de alimentos, produtos de higiene, medicação e produtos hospitalares. A última pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Transporte mostrou que o transporte rodoviário de cargas no Brasil sentiu uma queda de aproximadamente 43% na demanda em março, em função de setores como shopping center, indústrias, linha branca e automobilística. Mas a atividade portuária ligada ao comércio internacional não sentiu muito a crise ainda. As empresas do setor portuário conservaram a demanda e tiveram crescimento por conta do agronegócio, mas estimam redução nos próximos 60 dias. Entre as mudanças causadas nos portos pela pandemia, haverá uma pequena crise dos contêineres que ficaram retidos em alguns portos pelo mundo e acabaram limitando a exportação. Os controles de acesso nos portos, como medição de temperatura e medidas para proteger os trabalhadores, e a proibição da troca de tripulação dos navios. Porém, a crise, no entanto, trouxe um legado, que é a aceleração do uso de ferramentas digitais no comércio exterior e na logística dos países do comércio árabe. Teremos que usar mecanismos remotos e mais inteligentes, principalmente os que já estavam sendo desenvolvidos, com a aceleração de seu uso imediato. Entre os exemplos estão a digitalização de trâmites aduaneiros, a criação de novas plataformas digitais na cadeia de suprimento, principalmente na navegação. Observe-se ainda que a crise impulsionou muito a utilização das plataformas digitais na relação comercial. A crise trouxe também fortes impactos ocasionados pela pandemia no sistema de transporte marítimo, porém, intensificou a identificação de oportunidades, principalmente na digitalização dos processos. No atual cenário da pandemia do coronavírus, muitos contêineres chegam nos portos, mas não podem ser transportados para dentro dos países árabes, por falta de documentos. Os governos estão se esforçando bastante e investindo uma grande energia para digitalizar alguns dos seus processos. Porém, a pandemia fez com que os países se focassem mais nisso. A digitalização está sendo operacionalizada na documentação para agilizar as relações comerciais entre o Brasil e os países árabes. O vice-presidente de Desenvolvimento de Produtos e Negócios do Emirates, Sky Cargo, com sede nos Emirados Árabes Unidos, reafirmou a necessidade de adaptação das operações da Emirates a esse período de crise. A companhia passou a utilizar seus aviões de transporte de passageiros para as cargas essenciais ao enfrentamento da pandemia, como de equipamentos de proteção individual, produtos farmacêuticos e alimentos. A Emirates
Sky Cargo está movimentando suas cargas para atender aproximadamente 60 destinos no mundo, com 50 a 60 toneladas por avião. A Sky Cargo transportou para o Brasil cerca de 1,5 milhões de kits de teste para o coronavírus vindos da China, por meio da Emirates. A companhia também voou para o Brasil para operacionalizar a repatriação de pessoas que estavam retidas nos países árabes. Por outro lado, aqui no Brasil, as cooperativas Aurora lançaram seu questionamento sobre o transporte marítimo, levando em consideração que a Aurora é uma das grandes produtoras de proteína animal no Brasil. O mesmo acabou acontecendo com a empresa marroquina OCP Fertilizantes no Brasil, que abordou a situação crítica vivenciada pela empresa, que é fornecedora de fertilizantes e fosfato para a ração animal no mercado brasileiro. O presidente da Câmara Árabe, Rubi Ram, com a participação do secretário-geral Tami Mansour, explicou que o Brasil é importante fornecedor de alimentos dos países árabes e que, em função de suas condições climáticas, não produz o necessário para o consumo interno. É importante observar que os países produtores e o Brasil, que é um dos maiores produtores, têm um dever social de não deixar faltar alimentos, principalmente quando existe uma crise, um problema qualquer, aos seus principais parceiros. Esses países parceiros têm que ter a certeza de que, nesses momentos difíceis, os alimentos virão chegar para atender as demandas do Brasil e dos próprios países árabes.